Começa agora o programa Momento Espírita, feito especialmente para você, amigo ouvinte. Uma produção do Conselho Regional Espírita 9, na Rosário FM, todos os domingos de 11 ao meio-dia. Aqui você sintoniza um amor. Bom dia, amigo ouvinte da Rosário FM 104,9. Eu sou o Marcos Índio do Reis. Eu e nossa irmã hoje, Márcia Ussunino, estaremos aqui para levarmos até você mais uma edição do programa Momento Espírita. Hoje com o tema autoconhecimento. Bom dia, Márcia. Bom dia, Índio. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Rosário FM. É um prazer estar com vocês em mais esse domingo maravilhoso, que só temos a agradecer a Deus. E que vocês possam estar conosco de 11 até meio-dia, que nós estaremos aqui falando para vocês um pouquinho da nossa doutrina espírita, né, no espiritismo, e levando para vocês hoje esse tema maravilhoso que é a gente procurar se autoconhecer. Pois é, meus caros ouvintes, que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nossa irmã Márcia agora fará a prece inicial. Pai maior, de infinita misericórdia e justiça, obrigada, Senhor, pelas bênçãos recebidas, pela oportunidade de trabalhar no bem, buscando o meu aperfeiçoamento. Dai-nos, Senhor, dai-nos compreensão, paciência, humildade, para poder ajudar a iluminar cada vez mais o nosso caminho. Abençoa este dia maravilhoso e que este programa possamos receber a ajuda da espiritualidade. Que tenhamos muita paz e muita harmonia. Que assim seja. Bom, amigo ouvinte da Rosário FM, então o tema hoje a ser aqui discutido, né, e refletido será sobre o autoconhecimento. O que é autoconhecimento e qual a importância do autoconhecimento? O autoconhecimento é um dos pilares da inteligência emocional. Se trata de estar ciente de si mesmo, de suas emoções, atuando de modo reflexivo, em harmonia com todos aqueles que nos rodeiam. Nós entendemos
a nós mesmos e, ao mesmo tempo, respeitamos e entendemos aos outros. Mas isso não quer dizer que temos o direito de defender nossas necessidades, mas sim de agir de acordo com nossos sentimentos e valores, né? Qual a importância do autoconhecimento? Muitas são as formas pelas quais vamos conhecendo a nós mesmos através de nossas reações, temperamento, o que imprime as nossas ações ao meio em que vivemos, a maneira como respondemos emocionalmente e como reagimos aos inúmeros impulsos externos no relacionamento social. Podemos concluir que a nossa existência é todo um processo contínuo de reformulação de nossos próprios sentimentos e de nossa compreensão dos porquês, como eles surgem e nos levam a agir. O quanto você se conhece, muito ou pouco, a maior parte das pessoas acredita que se conhece, mas na verdade se conhece muito pouco. Será que você ama alguém, confia em alguém que pouco conhece? Geralmente nós amamos e confiamos apenas em quem conhecemos muito, e olhe lá. Então a gente pensa que nós nos conhecemos, e às vezes a gente é tomado de surpresa, nós nos surpreendemos com determinadas atitudes e reações diante de determinadas situações. Como, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo, o dia a dia do trânsito nas grandes cidades, né? Porque assim, quando a gente não é contrariado, quando a gente está numa situação tranquila, de paz, vivendo com pessoas que não nos contrariam, nós somos educados, tranquilos, né? Mas basta a primeira situação de contrariedade para a gente mudar completamente, ou se não mostrarmos quem somos realmente de verdade, né? Porque a gente carrega uma máscara e a gente pensa que se conhece e, na verdade, a gente conhece muito pouco do nosso íntimo. Então, como estou falando, o exemplo no trânsito da grande cidade. Aí você chega, toma uma fechada de alguém lá, né? Às vezes até a pessoa não teve intenção, né? Foi uma distração, e você se enerva, daqui a pouco vai discutir, e às vezes acaba acontecendo até uma tragédia. A gente vê essas brigas de trânsito, crime de trânsito, quer ver outra situação também que mostra que a gente não se conhece? Aí a gente conversando assim, por exemplo, a questão do relacionamento, homem e mulher, né, do casal. E aí a questão da infidelidade conjugal, né? Então, um amigo nosso, alguém fala assim, se um dia acontecer isso, eu não vou fazer nada, simplesmente eu vou procurar separação. E às vezes acontece, pega no fraga e na hora a pessoa perde a cabeça e acaba numa tragédia e morte. Porque ele pensava que se conhecia, mas na verdade não se conhece, né? Aí, por exemplo, o Sócrates mesmo lançou aquela frase, conhece-se a ti mesmo, porque realmente, conhecendo no nosso interior, o nosso íntimo, é que nós vamos identificar nossas potencialidades, nós vamos identificar qual é o nosso lado sombra, nossas imperfeições, e trabalhar com muito esforço, que não é fácil, né? Para domar as más inclinações e seguirmos nosso caminho evolutivo, porque nós estamos aqui para evoluir, né? A cada dia. Aí eu pergunto a Márcia, como conhecer-se? Índio, é muito bom, né? Está falando sobre o autoconhecer-se. Mas antes eu quero estar agradecendo nossos apoiadores, Índio. Só aqui um tempinho, né? Agradecendo pelo apoio deles, que estão sempre nos ajudando, que acreditaram nesse programa e que possa continuar, né, dando incentivo para todos nós. Agradecimento especial à Ótica Torres, que há 43 anos cuidando da sua visão, situado na Avenida Luiz Fernandes Serra, número 96, o telefone 3251-1809. Agradecendo também as Casas das Frutas, a Rua Alfredo Hardy, número 88, telefone 3251-1076. Um agradecimento também especial a Mil Watts, a Rua Flávio Silvani, 81, e Rua da Estação, número 60, 3251-2278 e 3251-3190. A âncora boa toda para quem está querendo reformar a sua casa, né, deixar ela novinha. Situado na Rua Rio Barbosa, 1765, na Escurinha, o telefone 3251-1532. A Discultura, a loja mais querida da região. Praça Flávio Silvani, número 50, 3251-1635. O Céu, né, para quem está querendo deixar seu sorriso cada vez mais lindo, é um centro odontológico. Avenida Rio Branco, 294, telefone 3251-2244. Delicatesse Flor da Chapada, aqueles lanches maravilhosos. Rua Rubens Ribeiro, número 27, o telefone 3251-1832. E também a nossa querida Ana Amélia, lá na Ótica Carol, porque enxergar bem muda tudo, na Avenida Luiz Fernandes Serra, 121, telefone 3251-7369.
Nosso agradecimento a cada um de vocês pelo apoio ao nosso programa. Bom, Índio, como a gente está falando hoje, é o autoconhecimento. E é fundamental a gente realmente se autoconhecer, como você mesmo colocou, né? Porque a gente olhar para nós, para o nosso íntimo, mas sem culpa, sem julgamentos. É realmente a gente observar, para que a gente não seja um estranho para nós mesmos. E a partir do momento que a gente se autoconhece, é que a gente vai descobrir as nossas imperfeições, os nossos defeitos, como você mesmo colocou, aqueles momentos que a gente pode ter de ira, de agressividade, que a gente nem sequer pensa que seriam capazes de fazer isso. Então, se eu não me conheço, como é que eu vou me transformar, né? Se eu nem me dou conta de que eu posso fazer determinado comportamento em algum momento da minha vida, se eu realmente não me dou conta disso, como é que eu posso mudar isso? Então, primeiro, se conhecer, para depois buscar se melhorar a transformação. Então, a gente precisa conhecer realmente o nosso mundo íntimo, porque aí a gente vai perceber que o reino de Deus está dentro de nós, que nós temos a divindade em nós, né? E a gente precisa se conhecer também para nos amar. Nos amar, apesar das dificuldades, nos amar, apesar das imperfeições, apesar dos erros que ainda a gente comete, mas porque a gente sabe que a gente está aqui procurando evoluir, procurando melhorar, e que nós somos ainda muito imperfeitos. Então, como você mesmo colocou, como é que eu posso dizer assim, como é que eu posso conhecer, né? Chico Xavier falava que se a gente consertar dentro, muita coisa vai mudar lá fora, né? Através daquele jeito humilde dele, ele trazia para a gente coisas maravilhosas para a gente estar refletindo. E assim é que acontece. Então, a grande chave da mudança de nossa vida está dentro de nós. Então, a gente sabe que nós carregamos ainda muitos conflitos, muitas mágoas, muitos ódios dentro de nós, muitas imperfeições, sentimentos negativos, inveja. Então, a gente precisa trabalhar isso para poder diminuir esses sentimentos negativos em nós e engrandecer o sentimento, né, de caridade, de beneficência, de amor próprio, de amor ao próximo. Então, a gente precisa refletir as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E assim que a gente vai passar a se conhecer melhor. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E qual é a verdade sobre o meu problema? Qual é a verdade interior? Então, quando eu identifico ela, a verdade, ela que vai me libertar. E eu começo a tomar posse de mim mesma, começo a mim realmente seguir os meus atos de acordo com a razão, com serenidade, né? É usar o nosso livre-arbítrio realmente, mas de forma responsável. Não é isso, Índio? Pois é, Márcia. Um exemplo aqui também na história da humanidade, né? De uma dica de como você procurar se conhecer a cada dia. A gente vê o exemplo de Santo Agostinho. Aí Santo Agostinho foi ainda mais específico quando disse que uma das formas de realizarmos nossa melhora, né, espiritual, moral, seria realizarmos um interrogatório preciso de nós mesmos, procurando verificar como nos comportamos diante das muitas situações vivenciadas no dia a dia. Pergunte o que fizestes e com qual objetivo agistes. Fizeste algo que censuras no outro? Fiz algo que não ouso confessar a mim mesmo? Se desencarnar hoje, que pendência deixaria ou qual teria a temer? Então ele nos oferece o resultado de sua própria experiência. Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Avalie diariamente sua consciência. Passe em revista o que fez durante o seu dia. Pergunte-se se não deixou de cumprir um dever. Pergunte-se se alguém teria motivo de queixas. Então foi assim que Santo Agostinho chegou a se conhecer e ver nele o que realmente necessitava de melhoria, né? Então é um exercício que se nós fizermos diariamente ao final do dia, com certeza nós vamos a cada dia nos conhecendo melhor, identificando nossas potencialidades, nossas virtudes, identificando nossas imperfeições e procurando domar essas más inclinações, né? Porque nós somos espíritos imperfeitos, senão não estaríamos aqui no planeta Terra. E como espíritos imperfeitos em evolução, nós temos que realmente procurar fazermos a autocrítica, conhecer o nosso interior, para procurar domar nossas más inclinações e a cada dia sermos melhores, né? E quais as dificuldades que as pessoas têm de se autoconhecerem? O problema é justamente isso, né, gente? A dificuldade maior é porque nós não procuramos fazer nossa autocrítica, né? Inclusive, nós procuramos transferir para os outros os nossos insucessos, as nossas mazelas, né? Colocando a culpa no outro, quando na verdade
a culpa está em nós. Então a gente tem que procurar fazer esse exercício diariamente, né? Para a gente se conhecer cada vez mais, né? E a gente descobrir nosso lado sombra para depois procurar combatê-lo, né? Porque só assim a gente vai conseguir evoluir e se conhecer cada vez melhor. Outra maneira também da gente procurar se conhecer, que vai ajudar muito, é fazer meditação. Realmente, a meditação ajuda muito a gente conhecer nosso lado espiritual, né? Nós estamos aqui num planeta em que a maioria das pessoas ainda vive mais o lado impossível, o lado material, do que o lado espiritual. Por isso que às vezes a gente age por impulso, né? Em determinadas situações, porque só nas relações sociais e na família é que a gente vai mostrar quem somos nós verdadeiramente, né? Que nossa máscara vai caindo. Na família principalmente, porque como a gente está em família, a gente acaba mostrando mais quem somos nós, né? Lá na relação fora da família, no dia a dia, no convívio, no trabalho, ou em outras situações, né? A gente às vezes dá uma freada, né? Isso é uma coisa comum, é chamado verniz social, né? A gente procura esconder um pouco no nosso lado sombra, mas é justamente nas relações sociais que aparecem os conflitos e tudo, que a gente começa a mostrarmos realmente, nós começamos a mostrarmos do nosso lado, realmente, quem somos de verdade, né? Como desenvolver o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele pode ser desenvolvido através de uma autoestima elevada, através de procurarmos nos autorrespeitar, né? Isso quer dizer o quê? Que a gente, não é que a gente não vai ouvir a opinião das outras pessoas, não, mas a gente tem que procurar saber realmente, só nós sabemos o que é bom para a gente, né? E procurarmos, claro, né? Atitudes nobres, elevadas, né? Para que a gente possa ser exemplo também, nos respeitarmos, porque se nós não nos respeitarmos, como é que nós vamos respeitar o nosso semelhante? E através, quando você busca autorrespeito, você adquire autoconfiança, porque você já sabe o que é bom para você, o que é que você precisa melhorar, né? Passa automaticamente, como consequência, a se autoaceitar, né? A se autoafirmar e o importante, o autoamor, porque para nós amarmos o outro, primeiro precisamos nos amarmos. Se nós não nos amarmos, como é que nós vamos amar o nosso semelhante, o nosso irmão? E, finalmente, integridade pessoal. Então, só através disso aí, a gente consegue a autoestima elevada e a gente vai conseguir desenvolver o autoconhecimento. Márcia, quais são os benefícios da reforma, dessa melhoria espiritual, a reforma íntima? Pois é, Índia, como você colocou aí, né? A importância do autoconhecimento, principalmente no nosso relacionamento com o outro. Que a gente vai aprender a respeitar o outro, a conhecer melhor o outro, a entender as dificuldades do outro, a partir do momento que a gente entender a nossa. André Luiz dizia o seguinte: a vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Então, se a gente melhorar o interior, vamos melhorar o mundo lá fora. Então, assim, quando a gente pede uma transformação do mundo, uma transformação da nossa sociedade, uma transformação do outro, a gente tem que começar a mudar a partir de nós. Se a gente quer um mundo mais de paz, um mundo mais de alegria, um mundo melhor para todos, a gente também tem que praticar isso, praticando mais a caridade, praticando mais a beneficência, praticando mais o amor ao próximo e compreendendo, sendo indulgente, aceitando o outro como ele é, respeitando as diferenças, que isso é muito importante. Então, esse mundo lá fora vai refletir o que eu sou dentro. E é como você falou, nós ainda somos habituados a usar muitas máscaras. E a questão do benefício, vamos falar da questão 919, por exemplo, do Livro dos Espíritos, né? Que é conhece-te a ti mesmo, foi colocado no templo de Apolos em Delfos, na Grécia, que os filósofos gregos, eles estimulavam seus alunos a perceber a necessidade maior que o ser humano possui na vida. O objetivo maior na vida é o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento. Sócrates, o pai da filosofia grega, ele explicava sempre a seus alunos a importância de se autoconhecer. Então, essas questões de onde viemos, quem somos, para onde vamos, sempre existiram. Sempre nos buscou ocupar a nossa mente. São questionamentos bem antigos que já vêm, que eram estimulados, inclusive, pelos filósofos, para que encontrassem essas respostas. Que era uma forma de nós realmente nos autoconhecer.
Então, o benefício que eu posso falar é o seguinte: a partir do momento que a gente começa a se conhecer, que a gente começa a se transformar, a gente começa a transformar tudo ao nosso redor. Não é só nossa mudança, mas é a mudança também do outro, a mudança no nosso trabalho, como a gente vai agir, a mudança dentro da nossa família. Então, ainda voltando para a questão das respostas que nós precisamos estar buscando, dos questionamentos, a gente pode ver a importância que se dá ao estudo e ao conhecimento. E essa importância já existia já na época dos filósofos antigos. A doutrina espírita, ela nos convida sempre, o tempo todo, a estudar, a nos questionar e para encontrar as respostas de acordo com a razão. Ela nos possibilita, né, o tempo todo, a estudar sobre Deus, sobre as leis morais, a lei de ação e reação, sobre a situação do nosso comportamento ainda tão desajustado de acordo à lei de Deus, que gera sofrimento e dor, a lei de ação e reação, quando a gente foge dela. Então, a gente entende a misericórdia divina, a gente entende muito a partir dos estudos que nós podemos estar fazendo. Então, a gente tem que fazer o estudo externo e o estudo também nosso, o estudo interior, de quem realmente nós ainda somos. Porque quando a gente vai de encontro à lei de Deus, de encontro à lei divina, à lei maior, aí gera sofrimento, aí gera insatisfação, aí gera infelicidade. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente começa a se conhecer, a gente se transforma. E essa transformação, Índio, só vai trazer benefícios para nós. Benefícios, meu caro ouvinte. Porque é chamada reforma íntima. E o que é a reforma íntima? É a gente mudar de comportamento, é a gente mudar as atitudes, mudar os pensamentos que nós ainda temos e que trazemos ainda muito enraigado em nós. Às vezes até de várias e várias vidas passadas, de várias encarnações, e que a gente traz no nosso íntimo. Então, que busquemos realmente nos transformar, que só vai trazer benefício não só para nós, mas para todos aqueles que se encontram ao nosso redor. Não é isso, Índio? Pois é, Márcia. Né? E são 11 horas e 30 minutos, né? E aí agora nós vamos fazer uma parada para o intervalo, para o apoio cultural, né, da Rosário FM. E logo após voltaremos com a discussão do tema, o autoconhecimento. Pois é, amigo ouvinte, estamos agora retornando após o anúncio dos apoiadores culturais, né? E retomando nosso tema de hoje sobre autoconhecimento. São 11 horas e 39 minutos, né? Reportando aos dias atuais, em relação ao autoconhecimento, o que é que nós podemos falar, né? Uma das maiores indagações que o ser humano tem se dedicada exatamente sobre o sentido da sua existência, o sentido de sua vida, o porquê, o para quê e onde quê. Constantemente, esses questionamentos se apresentam de forma camuflada, disfarçada, porém, quando dedicarmos especial atenção a esse assunto, percebemos desconhecer realmente o que somos e, principalmente, o porquê de nossa existência. Incansavelmente somos atingidos com formas e maneira de como agirmos, de como nos comportarmos, de como nos relacionarmos. Uma simples questão pode nos dar um exemplo sobre quantas vezes renunciei o que sentia, o que queria, em troca de sermos semelhantes aos padrões estabelecidos. Na moda, a vestimenta dos artistas são objetos de desejo referencial. Na estética, corpo, cabelo, cor de pele, a mídia percebeu isso há muito tempo. Propagandas nos oferecem um corpo perfeito, um cabelo perfeito,
aquele objeto perfeito que passamos a desejar. Torna-se preocupante se analisarmos como nossa individualidade convive com esse bombardeio, como autoafirmarmos o que somos diante de tão espetacular possibilidade, como olhar para nós mesmos e enxergar nossas qualidades. Observando as propagandas, podemos perceber que elas sempre evidenciam duas coisas: nossa deficiência e uma solução mágica para resolvê-la, ou seja, a propaganda faz que nos vejamos na ótica dela e não na nossa. Exemplo, aponta para nosso nariz evidenciando supostos defeitos. De tanto apontar, evidenciar, passamos a enxergar dessa forma, e aí se encontra o perigo. Passamos a nos preocupar com a visão que os outros têm de nós, com o julgo alheio, passando a nos corrigirmos não pelo que cremos ter necessidade, mas sim pelo que os outros determinam. Para nos sentirmos bem, não precisamos que ninguém nos autorize a tal. Depende somente de nós. Claro que temos consciência que essa tarefa não é fácil, mas se faz necessária essa transformação, para que nos libertemos dessas grades colocadas ao nosso redor. Toda a humanidade tende naturalmente na busca da felicidade. Talvez possamos estar procurando nos locais errados e não dentro de nós mesmos. Bom, vou fazer aqui um comentário também a respeito da seguinte frase: só uma pequena minoria da humanidade compreende a sua natureza espiritual e, como tal, reflete um comportamento mais racional. Nós temos 3 estágios de consciência, né? Nós temos a subconsciência, a consciência e a superconsciência. Na subconsciência, que está lá arraigado, né? Nos arquivos, toda a nossa experiência adquirida em existências anteriores. E quando a gente não temos ainda a espiritualidade presente em nós ainda, né? O que acontece? Acabamos muitas vezes agirmos impulsivamente. E quando a gente age impulsivamente, a gente traz comportamentos já que estão lá no subconsciente. Então a gente age por instinto, né? Impulsivamente, acaba agindo com egoísmo às vezes, o ciúme, todo esse tipo de sentimento que estão lá arraigados, que estão lá nos nossos arquivos no subconsciente. Então só uma pequena minoria da humanidade compreende a natureza espiritual, né? Está ligada mais à espiritualidade, ao mundo espiritual, e aí age mais com a razão. A grande maioria ainda de nós estamos ainda presos aqui à materialidade, à matéria. Então a gente não atingimos esse estágio. Por isso que às vezes a gente se surpreende com nossas reações diante de determinadas situações, de determinados conflitos. Já lhe aconteceu dizer uma coisa e pensar em outra? É justamente isso, porque nós não estamos ainda vivendo um mundo espiritual, a gente está vivendo ainda um mundo material, né? Nosso campo íntimo, onde os desejos são despertados nas mais variadas formas, encontra-se muito ainda vedado diante de um olhar mais profundo. Refletimos inconscientemente um sem número de emoções, pensamentos, atrações, repulsas, simpatias, antipatias, aspirações e repressões. Somos um complexo indefinido de sentimentos e ideias que, na maioria das vezes, brotam dentro de nós sem sabermos como e porquê. Márcia, quais são os hábitos que já trazem do nosso íntimo? Eu gostaria que você fizesse esse comentário. Oi, Índio. Pois é, caros ouvintes. É como ele estava colocando a questão que poucas pessoas realmente compreendem esse lado espiritual, vivem mais esse lado espiritual e deixam um pouco de lado o materialismo, né, que nós tanto ainda damos tanto valor.
E a gente sabe que a gente traz realmente nosso íntimo, nós carregamos isso, não só dessa existência agora, dessa vida em que nós estamos, como também de outras vidas. E com isso a gente vive o tempo todo, né, entediado. No mundo de hoje, o indivíduo respira o tédio. Ele respira porque suas relações são sofridas dos vazios existenciais. Aí muitas vezes a pessoa tem tudo, né, tudo no sentido material, tem saúde, tem um emprego, tem uma família, mas não entende por que aquele vazio. Não entende o que é que está lhe faltando. E isso acaba lhe causando um tédio. E é hoje que vive a sociedade. O indivíduo de hoje, ele respira isso, o tédio. Ele sofre disso, de desânimo. Porque nós vivemos uma sociedade em que nos incentiva à distração, ao escapismo, para que não nos encontremos conosco a sós, face a face conosco mesmo, que aí a gente vai buscar, através desse momento comigo mesma, nesse momento a sós comigo mesma, eu vou buscar o autoconhecimento, como o índio mesmo colocou, a meditação é muito bom para a gente estar buscando o autoconhecimento. Então, nós vivemos uma sociedade que nos estimula a fuga. Nós podemos nos perguntar o seguinte: quem é meu maior inimigo? E eu respondo: meu maior inimigo é eu mesmo. Eu mesma me saboto, eu mesma faço coisas desajustadas, contrárias à lei de Deus, né? A maior dificuldade que causa para mim sou eu mesma, através dos meus atos, através dos meus pensamentos, através das minhas atitudes, através da minha forma de olhar o outro. Então, eu mesma sou minha maior inimiga. Então, nós vivemos ainda nesse mundo em que realmente a gente busca fugir o tempo todo. Fugir para não nos encontrar, para não encarar a realidade. E a gente foge de várias formas, né? Dando valor a outras coisas, através por exemplo, de pessoas que se entregam ao trabalho o tempo todo para fugir. Aí trabalha, porque quer trabalhar para não pensar. É assim que a pessoa fala. Outros, no sono, dorme muito, como se fosse uma fuga para não encarar aquilo que está passando. E a gente sabe que a gente tem que encarar de frente os problemas. Na psicologia, né, a psicologia nos traz mecanismos para que a gente não enxergar a realidade. Ela diz que há mecanismos que a gente não enxerga a realidade, que a gente mesmo constrói. A gente enxerga o defeito do outro, enxerga o outro, mas a gente não enxerga o nosso. Por exemplo, a negação, né? Não aceitamos os problemas. A gente é difícil de aceitar as coisas. Então, a gente fica o tempo todo negando aquilo que está na nossa cara, né? Na nossa frente. A racionalização também, a psicologia coloca, né? Porque achar que tudo tem uma razão. A gente tenta sempre encontrar uma razão para qualquer coisa que nós estamos passando. A justificação também, ficamos nos justificando o tempo todo. Sempre achamos justificativa para tudo que nós estamos passando, ou então a gente coloca a culpa no outro, que é mais fácil. Pelos meus problemas, pelas minhas dificuldades, pelo meu insucesso. A fuga, como eu falei, que a gente foge através do sono, através do trabalho, na televisão, passamos o dia todo assistindo televisão. E assim a gente vai escapando, né? O escapismo da vida, da sociedade, vamos escapando das coisas que precisamos realmente encarar, a realidade. Isso tudo dificulta a enxergar quem realmente nós somos e a buscar encontrar, né, as nossas imperfeições para poder modificar essas atitudes, modificar os pensamentos, nos tornarmos seres humanos melhores. Então, o que a gente traz é nosso íntimo, para a gente poder encarar, a gente tem que conhecer. E a gente traz isso em diversas vidas, em diversas reencarnações, e não é de um momento para outro que a gente vai se transformar, que a gente vai mudar. Mas é um exercício que a gente tem que estar fazendo o tempo todo. Não é isso, Índio? Pois é, Márcia. Realmente é um exercício que nós temos que fazer o tempo todo. É lógico que, como somos espíritos em evolução, viemos de várias existências, nós estamos melhorando. A gente não vai retroagir, né? O máximo que pode acontecer é a gente ficar estagnado. Mas a gente tem que buscar o esforço. A gente não vai atingir um estágio, o modelo que Jesus Cristo deixou aqui na Terra, numa só existência. Nós sabemos disso. Mas a gente tem que se procurar, a gente tem que se esforçar para a gente sairmos daqui quando a gente partir para o mundo espiritual e depois voltarmos em outra encarnação, já bem mais adiantado, né? E isso aí depende de cada um. E aí precisamos realmente fazer esse exercício para a gente procurar conhecer nosso íntimo, né? E dominarmos as más inclinações para a gente conseguir a cada dia sermos melhores, né? E convivermos melhor com o nosso próximo. E também eu gostaria de pedir desculpas ao amigo ouvinte, né? Que até nesse instante estava tendo aqui a Coelba fazendo aqui um reparo, e nós estamos sem internet, né?
Infelizmente, não estamos acessando aqui o WhatsApp para ver as mensagens que algumas pessoas podem ter enviado para a gente, né? Se tiver alguma pergunta para a gente responder, infelizmente, mais uma vez, a gente, não por culpa aqui do pessoal da rádio, no caso do serviço da Coelba, né? Então, estamos sem o WhatsApp. E aí, nós pedimos desculpas. Então, mais uma vez, falando, né? Nós somos espíritos em evolução, né? E a evolução mais rápida ou mais lenta vai depender de cada um de nós. Então, nós temos que fazer esse esforço para procurarmos evoluir o mais rápido possível, né? Para cada dia nos tornarmos melhores. Como nós estamos aqui no planeta Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, ainda não somos espíritos intermediários, né? Estamos na fase de transição de espíritos perfeitos para espíritos bons e, portanto, ora nos comprazemos dos impulsos característicos do primeiro, né? Do espírito perfeito, ora buscamos alimentar nosso espírito nas realizações do coração, na caridade, na solidariedade, no esforço do autoaprimoramento. Vamos assim, de modo lento e gradual, nas múltiplas existências, realizando o nosso progresso individual, elevando-nos na escala que vai do ser animal ao ser espiritual, alicerçando interiormente os valores morais. Então, estamos aqui porque somos imperfeitos. Quando nós atingirmos um determinado estágio, não necessitaremos mais retornar a um planeta de provas e expiações. Não é, Márcia? Isso mesmo, Índio. Com certeza, nós vamos nos depurando, é para isso que nós reencarnamos, né? E vai chegar um momento que a gente não vai precisar realmente mais voltar. Mas, para isso, precisamos realmente estar nos aperfeiçoando e melhorando cada vez mais. Quero aproveitar mais uma vez para falar sobre os nossos patrocinadores culturais, agradecer, né, um agradecimento especial a cada um de vocês, né, pelo apoio, por acreditar no nosso programa, por estar incentivando, estar nos ajudando, agradecendo a Ótica Torres, há 43 anos cuidando da sua visão, né, o agradecimento à Dona Miraldete, a Casa das Frutas, né, para fazer aquelas compras, aquelas frutas fresquinhas, a Mil Watts, a nossa irmã Maísa, nosso irmão Salvador, para aquelas pessoas que querem estar arrumando sua casa, comprando aquelas coisas com preço ótimo. A Mil Watts é um lugar excelente, a Âncora Boa Toda para estar reformando também a sua casa, a Discultura, a loja mais querida da região, o CEL, o Centro Odontológico, agradecimento especial para aquele que quer estar com um sorriso mais bonito. A Delicatessen Flor da Chapada também, um agradecimento especial. Aqueles que querem fazer aquele lanche gostoso. A Ótica Carol, a nossa irmã Ana Amélia, porque enxergar bem muda tudo. Um agradecimento especial a cada um de vocês. E eu quero aproveitar também para estar falando sobre os nossos centros espíritas aqui na nossa cidade, né? Nós temos 3 centros espíritas aqui na nossa cidade. Temos o GELPA, que é o Grupo Espírita Luz, Vida e Amor, que é o nosso irmão Christian, que está lá na frente. Também tem outras pessoas que vocês possam estar lá procurando. Fica no caminho 36, na Carra 19, na Consic. Né? E tem palestras públicas aos sábados, das 20 às 21 horas, que vocês possam estar indo lá para conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. O CEAL, que é o Centro Espírita Amor e Luz, a nossa irmã Thaís também está lá na frente. Rua 18 de Maio, número 413, no centro. E tem o estudo do Evangelho e Meditação, que é muito bom para nós, como um índio aqui colocou, para a gente estar buscando o autoconhecimento, a meditação, né? Às quartas e aos sábados, às 19h30, às 20h30. E temos o SEGEM também, que é a Rua Praxedes Andrade, número 255, que é a nossa irmã Raimunda, que está lá hoje como dirigente. Pode procurar aí outras pessoas também que se encontram. E tem palestras públicas também às quintas, das 20 às 21 horas, com diversos temas acerca da doutrina espírita. Não é isso, Índio? Pois é, Márcia. Então, nós estamos aqui chegando na reta final do nosso programa hoje, né? Sobre o autoconhecimento. É um tema que tem muita coisa a se falar, né? Precisaríamos passar uma manhã toda para discutirmos aqui, mas a gente trouxe aqui as noções básicas sobre autoconhecimento, né? É um tema muito interessante, que é o autoconhecimento, é um exercício que tem que ser diário, né? Então, nós citamos aqui o exemplo de Santo Agostinho, uma maneira que ele aprendeu a se autoconhecer e ser melhor cada dia. Então, a gente tem que procurar todo dia fazer uma reflexão dos nossos atos, né? E procurar ver se a gente não... alguma atitude que nós tomamos durante o dia não foi motivo de queixa de alguém, né? Se a gente não prejudicou alguém. Então, a maneira que a gente tem, de passando a nossa consciência em vista, da gente procurar se autoconhecer, conhecer nosso íntimo.
E aqui eu queria fazer as considerações finais, né, sobre o tema de hoje. Então, hoje, amigo ouvinte, a gente teve a oportunidade, na manhã deste domingo, né, de abordar sobre a definição do autoconhecimento e sua importância, principalmente para a nossa evolução espiritual. Muitas são as dificuldades de realmente sabermos quem somos de verdade, de penetrarmos no nosso íntimo e assim identificarmos as nossas potencialidades e nossas imperfeições, ou seja, o nosso lado sombra. Temos várias maneiras de conhecermos o nosso íntimo. Como acabei de falar, Santo Agostinho, quando de sua passagem pela Terra, nos deu um exemplo. Ele avaliava diariamente sua consciência, passava em revista o que fez durante o seu dia, perguntava-se se não havia deixado de cumprir um dever, perguntava-se se alguém teria motivo de queixas, e assim ele chegou a se conhecer e ver em si o que realmente necessitava de reforma. O autoconhecimento pode ser desenvolvido através de uma autoestima elevada, o que implica em autorrespeito, autoconfiança, autoaceitação, autoafirmação e autoamor e integridade pessoal. Como a grande maioria ainda não se conhece de verdade, reflete um comportamento mais impulsivo. E aqui também, nossa irmã Márcia também fará as considerações finais. Pois é, caros ouvintes, queremos agradecer, estamos chegando ao final desse programa, que vocês possam estar conosco no próximo domingo, né? E realmente o autoconhecimento é muito importante para o nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento. E a gente precisa estar buscando realmente essa autoiluminação. Quando a gente fala de autoiluminação, é que a gente deixa a nossa luz transcender, né? A nossa luz cada vez mais crescer. E a luz é realmente o conhecimento. Então, através desse conhecimento, a gente vai estar iluminando a nossa sombra. E a gente pode estar dando até exemplo de algumas pessoas, como Pedro, né, que encontrou a iluminação na casa do caminho, através da caridade, ajudando o próximo. Ali que ele encontrou sua autoiluminação. Tiago, através da oração. Zaqueu, através da generosidade. O nosso Chico Xavier, através da mediunidade, ele encontrou sua autoiluminação, que ele entregou a sua vida para ajudar o próximo. Eurípides encontrou na caridade. Madalena, ajudando os leprosos, né, encontrou na doença a verdadeira redenção. E Saulo, que a gente não pode esquecer de Saulo, que no caminho de Damasco, com o encontro de Jesus, quando ele se torna Paulo, passando a enxergar a verdadeira vida e passa a pregar o evangelho por toda parte. Ele é apedrejado, ele é perseguido, ele é humilhado, ele é morto, mas ele cumpre a sua missão. Então ele se auto-ilumina no momento em que ele encontra Jesus e ele conhece a verdade.